Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que eu vou demonstrar, aqui numa área acompanhada pela nossa assessoria, detalhes sobre o momento de amontoa e o cuidado que você precisa de ter de refazer filme herbicida após essa operação em áreas que têm aí forte presença de plantas daninhas, o que é fundamental para a gente manter a área limpa e com isso ganhos de produtividade e melhor aproveitamento de água e nutrientes pela planta de batata. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Estou aqui numa área que foi plantada há aproximadamente 10, 12 dias. E nesta área, em função da idade fisiológica da batata, ela já iniciou o processo de brotação, como vocês podem ver aí no fundo do vídeo, tá? Então, aqui a gente tem plantas bem no início de brotação, como nessa linha aqui, e ali plantas que foram plantadas há 2, 3 dias antes, que já começaram a sair. Gosto aqui de reforçar que esse aqui é o momento ímpar, ideal de se fazer a amontoa da batata. Porque aqui por várias razões, tá? A primeira razão é que a haste da batata ela acabou de sair do solo, ela está bem curtinha, e eventuais danos mecânicos que a operação de amontoa pode promover e causar problemas de infecção de doenças como, por exemplo, risoctone, principalmente a canela, né, a pectobactéria, isso acaba não acontecendo. Outro detalhe, quando eu faço a amontoa bem nova, o sistema radicular ainda está pouco desenvolvido. Então, se o solo tiver declive, não é o caso aqui, né, é uma área muito plana, mas se o solo tiver algum declive, a gente pode ter o trator, o maquinário escorregando em cima da batata, e nessa fase aqui, a planta consegue reacomodar, vamos assim dizer, melhor o sistema radicular, com o mínimo de perdas, né? Então essa aqui é uma fase ideal de se fazer. Vou virar a câmera para a gente detalhar melhor isso aqui. Como vocês podem ver, né, à esquerda, a planta está bem no início da brotação. Veja aí, ó. Aqui algumas plantas bem pequenas, as folhas ainda estourando o solo, ó, como essa daqui. Alguns trechos ainda, você só vê o torrão aqui se movimentando. E de cá, eu já tenho mais que constante, ó, as plantas presentes, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Então você vê plantas maiores, já a folha desdobrada de fora. Esse daqui, ó, deveria ser o maior tamanho que a gente deveria entrar com a operação de amontoa. Então por isso que é muito importante o planejamento de plantio e do maquinário de amontoa, porque é muito rápido. Tá? A gente está falando aqui de 1, 2 dias entre a planta sair desse estádio, que vocês estão vendo aqui de início de brotação, e aqui o operador ele consegue ver ao horizonte, né, a linha de batata, sendo a fase ideal dele iniciar o processo de amontoa. E no máximo nessa fase aqui. Então a importância de se fazer a amontoa cedo é aquilo que eu falei, você vai evitar danos mecânicos, vai também se deslocar um pouquinho a planta, ela reacomoda melhor o sistema radicular. E outra coisa importante é que, como vocês estão vendo aqui, eu tenho pouca área foliar de fora do solo. Eu vou passar aqui por um trecho que foi plantado há mais dias e que ainda não entrou com a amontoa, para a gente comentar sobre o segundo, o terceiro aspecto importante da amontoa cada vez mais cedo. Observe aqui, aqui já tem mais 1, 2 dias a mais. Tá vendo como é que a planta está muito mais desenvolvida, a folhagem? Observe que o solo está limpinho, não tem nada de planta daninha aqui de fora, tá? A área é muito bem descompactada, o solo muito bem preparado. Então, o que acontece? Foi feito aqui o herbicida pré-emergente, e quando a gente for fazer a operação de amontoa, a gente vai destruir boa parte desse filme pré-emergente aqui formado. Quando você vai refazer esse filme pré-emergente, muitos dos herbicidas que a gente usa nessa finalidade, eu vou citar um ativo aqui que muito batateiro usa, que é o metribuzin.
né? Produto comercial mais comum é o Sencor. Muitas pessoas usam o Sencor em pré e alguns produtores, regiões, também utilizam em pós. E a batata, depende da variedade, né, a sensibilidade, mas a batata tem uma certa sensibilidade ao metribuzin em pós, e o tanto dessa sensibilidade depende da variedade, e quanto mais área foliar eu tiver de fora do solo, mais área para absorver o metribuzin. Tá? Então compara com aquela situação ali ao lado. Eu tenho poucas folhas de fora, eu tenho planta que nem tem muitas folhas. Então eu acabo perdendo, né, o filme do herbicida, eu tenho que refazer esse filme em partes. Seguindo o nosso vídeo aqui do escritório, porque eu tive um problema no campo e o áudio acabou aí na hora que eu estava explicando do herbicida. Então quando você faz a montoa mais precoce, né, tem aquele benefício de você não abalar tanto a planta, tendo menos problema com doenças. Tem um outro benefício que você quebra o filme do herbicida, que era o que a gente estava explicando, e quando você vai refazer esse filme do herbicida, se a planta está nova, com pouca área foliar de fora, né, eu tenho menos área foliar para absorver o principal herbicida aí utilizado, né, o metribuzin, que algumas variedades têm a sensibilidade ao produto. Então, na verdade, todas as variedades de batata têm alguma sensibilidade, e essa sensibilidade ela pode ser importante ou não, dependendo da dose do produto, do tipo de solo, da região que você está, da condição fisiológica da semente, uma série de fatores. Fato é que se você aplica com menor área foliar, você tem menos problema na batata e consegue refazer esse filme, evitando aí problemas de competição de mato. Né? Então, algo importante, você fazer a montoa mais cedo possível. Um outro detalhe importante, né, que muitas vezes o pessoal me questiona aí na hora que a gente está andando Brasil afora, ele me diz o seguinte: eu plantei uma batata muito dura, ela brota disparelha, né, ela não brota todas as plantas de uma vez. E aí, eu faço a montoa quando? Quando o tratorista consegue ver uma, duas plantas, só ver o alinhamento, ele já pode fazer a montoa. E eventualmente, essas plantas vão ficar cobertas por solo, porque um pouco de solo ele vai cair ali no meio, né? Lembrando que eu tenho que erguer solo nas laterais da leira, eu não preciso ficar erguendo muito solo no meio, e se eventualmente eu cobrir a planta, que nem brotou, o que já iniciou a brotação, mas ela está muito pequena, isso não me causa problema algum, tá? Porque aquele resbalo que a gente causa no solo gera oxigenação, e a planta rapidamente, depois que ela já despertou, ela acaba de romper aquela camada, em 1, 2 dias, 3 dias, essa planta já está completamente fora do solo. Detalhe, se na sua montoa você vai ter muitas plantas sendo cobertas por solo, e se você já tem uma área foliar maior, como eu mostrei no vídeo, naquelas partes que a planta estava maior, é interessante que você tenha feito proteção para requeima, para alternária, especialmente para alternária. Por quê? Depois algumas folhas podem ficar algum tempo ali dentro do solo e não receber bem as primeiras aplicações, né, até que a haste se expanda e puxa essas folhas para fora. E quando você vem com pulverização mais tarde, as folhas mais novas já cobriram aquela folha mais velha e ela fica descoberta, sem proteção. Então, se você vai fazer a montoa já com planta de fora, faz a proteção, porque se eventualmente cair solo na folha, essas folhas estão protegidas, tá bom? Então eu improvisei aqui o final do vídeo, assim como acontece muitos dias aí na fazenda, né? Que acontecem os problemas, a gente improvisa, mas para cumprir o nosso objetivo, que é produzir sabor e saúde, afinal quem planta batata, quem colhe batata, está produzindo sabor e saúde para as pessoas. Interage aqui no nosso vídeo, aqui no YouTube, diz aí nos comentários quais outros aspectos da montoa, da cultura da batata você quer que eu aborde em vídeos futuros. Interage conosco também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacé. E se nessa altura você não é inscrito no canal e não deixou o like no vídeo, eu só te peço isso daí, a única cobrança que a gente vai ter para toda semana trazer um vídeo, e a gente olha lá nos comentários os temas que as pessoas estão falando, e gravamos vídeos para contribuir com o seu sistema de produção. Mas deixa o like, se inscreva no canal, e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos em WhatsApp, para que mais pessoas possam se inscrever e possam ter acesso à informação. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.